tá quente o momento, né, cara? Tá muito quente, tá muito quente, e eu vou te dizer assim, a Globo tá cada vez mais entrando na onda do deboche, é uma coisa impressionante, né? A gente teve há bem pouco tempo, no dia da tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, o jornal Hoje teve aquela cena do toque, toque, toque na mesa, entre agora esqueci o nome dele, o César Tralli, entre o César Tralli e a outra colega que estava falando ali de meteorologia, que não lembro o nome dela. E o Tralli fez toque, 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 depois de vamos repetir, toque, toque, toque. Tá? Então, e agora, hoje, o Geraldo Alckmin teve no programa da Ana Maria Braga, inclusive foi lá para fazer um trabalho de representar o governo, de fato, e a Globo fez questão, sob a justificativa de ver as meias do Alckmin, que o Alckmin é conhecido por usar meias temáticas, a Globo fez questão de fazer este close. Então, a tornozeleira virou motivo de deboche na Rede Globo. De deboche total. Tá aí o close com o logotipo da Globo, porque a Ana Maria Braga pediu para ver as meias. É óbvio que tudo combinado com o câmera, com todo mundo, fechou para mostrar que o vice-presidente está negociando em nome do governo, porque não tem tornozeleira eletrônica. Uma imagem genial, e eles estão cada vez mais enlouquecidos. E essa ida do Geraldo Alckmin, que gerou, e aí eu já quero começar a conversar contigo, Rei, mas gerou mais um chilique do Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia colocou: o jornalismo da Globo é uma piada, utiliza a bravata de um nacionalismo à la Venezuela, nega a verdade da tarifa e da lei dura contra o ditador Alexandre de Moraes. O que está em jogo é liberdade, vergonha da censura e da perseguição política a Bolsonaro e à direita. Esse jogo de mídia para apoiar Lula e ditador Alexandre de Moraes não resolve nada. Anistia para as pessoas presas injustamente e encerramento desse inquérito de pseudo-golpe, que é uma verdadeira farsa de pura perseguição política, e tudo isso acaba. E aí eu respondi o Malafaia, eu quero ler a minha resposta para vocês. Eu respondi para o Malafaia: Rabassuriandará, Candalarachabeia, Lamantarabacô, Xerebalamanai, Turebancadará, Narabaxeria, Rebaxure Cantalamas, Ore Calabarachúrias, Churebalacante e Andorô Baxéias. Eu pedi para o chat GPT me dar uma frase só com línguas estranhas das igrejas pentecostais. O chat GPT me deu isso aí, então, para que eu pudesse responder para o Silas Malafaia. Rei, antes da gente entrar nas questões de fundo, que eu quero ver contigo, que são as ameaças reais à soberania nacional, através da guerra híbrida e de tudo mais, esses dois pontos que eu trouxe aqui, a Polícia Federal já quase que indiciando o Eduardo Bolsonaro, é uma questão de tempo, e o Marcos Duval entrando com habeas corpus preventivo, pedindo para não ser preso, isso esquenta no sentido de enfraquecer um pouco mais essa cambada que está articulando contra o país, meu caro? Acredito que sim, Viaro. A questão do Marcos Duval, ele é uma figura assim que eu acho que nem dão muita importância para ele pelas questões psiquiátricas mesmo, porque ele é um cara que assim já deveria ter sido afastado do Senado há muito tempo, porque ele já deu provas, assim, apesar de todos se comportarem ali como loucos, ele é um cara que a gente sabe que tem problemas realmente. Agora, em relação ao Malafaia, o Eduardo Bolsonaro, a Polícia Federal nesse momento, eu entendo o seguinte, cara. Eles foram por tudo ou nada. Você vê que a turma do bolsonarismo mais fiel, mais fechada, raiz, o Eduardo Bolsonaro, o Malafaia e essa turba, eles estão indo com tudo para cima, mantendo essa narrativa de ditadura jurídica, de que perseguição, de que é tudo perseguição política, mimetizando para o lado deles o que aconteceu com Lula, né, no passado recente.
Eles estão, inclusive, eles conseguem reverter o próprio conceito de lawfare de uma forma absurda. Tá? Eles estão jogando com isso da forma muito suja, coisa que a esquerda não fez com Lula. Ele vai ser indiciado, assim, ele comete crime todos os dias, ele desafia, isso é parte da tática deles, né? Porque desse masculinismo da extrema-direita de que eu faço, se o Trump é o imperador do mundo, eu sou o príncipezinho, é meio que essa lógica que ele usa. Tanto que ele se gaba muito dessa liderança que ele tem na América Latina, em especial. Ele tem muita influência nessa internacional conservadora. E ele está jogando com todas as cartas. Agora, ele está contando que o Trump vá, com tudo, não o Trump só, o establishment dos Estados Unidos nesse momento vá com tudo para cima do Brasil e que desestabilize o suficiente para que o Lula não seja eleito e que para que eles consigam eleger uma maioria no Senado que possa empichar o Alexandre de Moraes e dessa forma eles reverterem o jogo e ele poder voltar como líder. Você viu que o Paulo Figueiredo hoje fez críticas diretas ao Bolsonaro, assim. Ele só não chamou de animal estúpido porque ele não pode fazer, mas ele fez críticas diretas ao Bolsonaro, colocando o Eduardo como o líder dessa extrema direita. E o que eu estou entendendo, Viara, eu entendo que a pretensão do Bananinha é ser um novo Guaidó, é se tornar uma figura, pelo menos para os Estados Unidos, ali que tem essa mesma representatividade que o Guaidó tinha para os Estados Unidos. Que seja o líder de fato, que seja não diria o presidente, um outro presidente, não como não era com Maduro, mas assim, de uma forma que ele consiga ter essa liderança. As instituições brasileiras, elas são muito sólidas. As venezuelanas também são. Só que a Venezuela é um país que já está há muito tempo sendo perseguido e já existe todo um preconceito, assim, com todas as críticas que a gente possa ter à Venezuela, mas já existe um preconceito enorme no mundo com a Venezuela, porque a Venezuela são as maiores reservas de petróleo do mundo e isso estressa para todo mundo. Então, mas o Brasil é diferente. Ele vem contando com isso, que o Trump vai até as últimas consequências para desestabilizar o país e que ele vai conseguir voltar. Agora, o que nós estamos vendo de fato nesse momento, tem uma disputa no campo simbólico enorme. A guerra cultural, a guerra cognitiva nunca esteve tão forte quanto a gente tem agora. E o Trump, assim, a estratégia que eles utilizaram de tensionamento teve de fato esse sintoma de que hoje o Lula teve pesquisa que o Lula já está com acima de 50%, está crescendo na pesquisa. O povo não está gostando de ser ameaçado pelo Império do Norte, porque por mais que a pessoa seja despolitizada ou desligada da política, ela entende o que é a pressão de um país do tamanho dos Estados Unidos em cima do Brasil. Então, assim, a gente está num momento decisivo de ruptura, que a gente está num momento de ruptura institucional, as instituições estão funcionando, mas é o momento que eles estão tentando promover essa ruptura de forma mais efetiva. E assim, quando a gente fala de justiça do judiciário, a gente não pode esquecer que você tem o Xandão ali, você tem o Flávio Dino, você tem o Zanin, você tem a Carmen Lúcia, que estão ali mais um outro juntos nesse projeto. Só que quando a gente fala de sistema de justiça no Brasil, a gente está falando de uma coisa muito ampla e de um setor, dentro da comunidade que é extremamente conservador e ligado ao bolsonarismo, ou seja, a disputa está acontecendo dentro das instituições também. Nem se fala no legislativo, como que a gente está hoje, eles estão que nem barata tonta batendo cabeça, porque eles não sabem para que lado vão. Tá? A verdade é essa, existe uma pressão muito grande da burguesia nacional para frear o ímpeto bolsonarista de golpe, mas ao mesmo tempo a gente vê refletido nos editoriais de jornais mainstream que os caras estão com tudo contra o Lula também. Tá? Aí entra a figura do Alckmin, que a gente pode falar um pouco também, que eu acho que é interessante falar.